reflexão e obsessão. Observando-se a mediunidade como sintonia, a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores retratando-se entre si. Fenômeno de reflexão pura e simples não ocorre tão somente dos chamados mortos para os chamados vivos, porque, na essência, muita vez aparece entre os próprios espíritos encarnados, a se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. A mente que se dirige a outra cria imagens para fazer-se notada e compreendida, prescindindo da palavra e da ação para insinuar-se. Porquanto, ambientando a repetição, atinge o objetivo que demanda, projetando-se sobre aquela que procura influenciar. E se a mente visada sintoniza com a onda criadora lançada sobre ela, inicia-se vivo circuito de força, dentro do qual a palavra e a ação se incumbem de consolidar a correspondência, formando o círculo de encantamento em que o obsessor e o obsidiado passam a viver, agindo e reagindo um sobre o outro. Não há, por isto, obsessão unilateral. Toda ocorrência dessa espécie se nutre à base de intercâmbio mais ou menos completo. Quanto mais sustentadas as imagens inferiores de um espírito para outro, em regime de permuta constante, mais profundo o poder da obsessão, de vez que se afastam da justa realidade, para o circuito de sombra em que entregam o mútuo ou a mútuo fascínio. É o mesmo que se verifica com a pedra quando em serviço de gravação. Quanto mais repetida a passagem do buril, mais entranhado o sulco destinado a perpetuar a minudência da imagem. Lembremos-nos ainda do disco comum, em cujas reentrâncias sutis permanecem os sons fixados para repetição à nossa vontade. Muita vez, a mente obsidiada se assemelha à chapa de ebonite, arquivando ordens e avisos do obsessor, notadamente durante o sono habitual, quando liberamos os próprios reflexos, sem o controle da nossa consciência limiar. Ordens e avisos que a pessoa obsessa atende de modo quase automático, qual o instrumento passivo da experiência magnética, no cumprimento de sugestões pós-hipnóticas. Quanto mais nos rendamos a essa ou aquela ideia no imo de nós mesmos, com maior força nos convertemos nela, a expressar-lhe os desígnios.
É assim que se formam estranhos desequilíbrios que, em muitas circunstâncias, concretizam moléstias e desalento, aflição e loucura, quando não plasmam a crueldade e a morte. Toda obsessão começa pelo debuxo vago do pensamento alheio que nos visita, oculto. Hoje é um pingo de sombra, amanhã linha firme, para depois fazer-se um painel vigoroso, do qual assimilamos apelos infelizes que nos aprisionam em turbilhões de trevas. Urge, pois, que saibamos fugir desassombrados aos enganos da inércia, porque o espelho ocioso de nossa vida, em sombra, pode ser longamente viciado e detido pelas forças do mal que, em nos vampirizando, estendem sobre os outros as teias infernais da miséria e do crime. Dar novo pasto à mente pelo estudo que eleve e consagre-se, ou consagrar-se em paz ao serviço incessante é a fórmula ideal para libertar-se de todas as algemas. Dar novo pasto à mente pelo estudo que eleve e consagrar-se em paz ao serviço incessante é a fórmula ideal para libertar-se de todas as algemas. Pois que na aquisição de bênçãos para o espírito e no auxílio espontâneo à vida que nos cerca, refletiremos sempre a esfera superior, avançando, por fim, da cegueira mental para a divina luz, da divina luz para a divina visão. Livro Pensamento e Vida, editora FEB, capítulo 27, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Importante guardarmos essas recomendações para ficarmos atentos. Nosso pensamento vago, nossa posição de ociosidade é como se abríssemos as portas da nossa casa mental para a entrada de pensamentos intrusos, de pensamentos danosos. Nós precisamos nos mantermos ocupados, ocupar as mãos, ocupar a mente, ler um bom livro, ver um bom filme, trabalhar o máximo possível em atividades úteis para nós e para o próximo. Frequentarmos no caso nosso espírita, frequentarmos uma casa espírita, participarmos das reuniões, nos interessarmos pelos estudos e no tratamento da obsessão, uma vez que a obsessão tenha nos pego ou pegou alguém da nossa família, muito importante que a pessoa vá presencialmente assistir a palestra do Evangelho e tomar passes magnéticos, porque ela indo, ela começa a reagir e começa a escolher as ideias e a expulsar aquelas ideias sugeridas que sejam deletérias à sua saúde orgânica e psíquica e moral e espiritual, criando assim a defesa, uma defesa mais permanente. Nós precisamos participar, ocupar nossa mente com esses hábitos sugeridos pelos espíritos.
Às vezes a pessoa não tem muito hábito de ler, mas é importante ouvir áudios, ouvir palestras, audiobook, audiolivro no YouTube de graça. É só clicar lá o nome do livro, está lá o audiolivro. Então, nós precisamos esforçarmos-nos para alcançarmos a cura. A sugestão das trevas chega até nós pela hora vazia. Nós precisamos ocupar a nossa mente e, sempre que possível, frequentarmos as reuniões, nos interessarmos pelas orientações dos espíritos e pautarmos as nossas ideias, os nossos desejos, os nossos propósitos nos padrões do Evangelho, do amor ao próximo, da caridade, da bondade, do perdão, do esquecimento das ofensas. E se o paciente está impossibilitado de reagir por uma obsessão mais profunda, é importante que aquela pessoa que é a sua âncora, aquela pessoa que dá sustentação, faça pelo paciente, o que o paciente não é capaz de fazer, inclusive levando o paciente até as reuniões e se esforçando para que haja uma rotina permanente, no mínimo semanal. E se a coisa for muito grave, aí nós levamos para a reunião de desobsessão para conversarmos diretamente com o perseguidor. E verbalizando o Evangelho, usando a argumentação do Evangelho, haveremos de convencer encarnados e desencarnados que a melhor solução para tudo e para todos e para todas é o amor, ou seja, o perdão e o esquecimento do mal.